Bom, vim aqui contar um depoimento, né? Eu estava atendendo aqui agora uma mãe, tem uma bebê, uma menininha de 2 anos com quadro de alergia alimentar, e eu verifiquei um quadro muito parecido com um dos meus filhos, quando os meus filhos eram bebês. E eu vim contar aqui uma experiência minha como mãe, porque às vezes o que eu vou contar pode ser que me ajude outras mães que estarão me assistindo aí no caso de alguns sintomas que os filhos tenham. Então, vamos lá. Então, vou começar falando do meu filho mais velho, Leonardo. Foi uma gestação, não foi programada, entre aspas, mas foi muito bem-vinda. Então eu não tive tempo de me preparar para engravidar, né, de fazer todos os exames, tomar suplementações, cuidar, né, do meu intestino. Mas foi uma gestação super tranquila, eu não tive um enjoo, não passei mal, não sei o que é, não tive nada, assim, foi uma gestação tranquila, eu engordei, se eu não me engano, 9,3 kg, foi bem pouquinho. E aí o Leonardo nasceu e eu não consegui fazer aquela amamentação da primeira hora que a gente fala, né, que o bebê fica com a mãe, e a primeira mamada é o leite materno, porque eu demorei muito tempo para voltar da anestesia. E eu fui amamentar ele depois de 4 ou 5 horas, ele já tinha recebido leite na maternidade, os copinhos de NAN que eles dão, e foi tudo bem. Aí cheguei em casa, uma criança super tranquila, dormia super bem, nunca tive, até os 3 meses, era uma criança que não tinha nenhuma queixa aparente, né? E foi indo. Só que eu não conseguia amamentar o Léo por mais de 15 dias, por 20 dias exclusivos, porque eu tive alguns problemas emocionais na época, então afetou muito a minha produção de leite materno. Depois vocês podem deixando as perguntas aí, que depois vou tentar ler, tá? E aí eu tive que entrar com uma mamadeira, com fórmula infantil, porque ele estava ficando com fome, eu não tinha leite para dar para ele. E aí foi bem uma fórmula convencional até os 3 meses e meio, 4 meses. Quando ele estava para completar de 4 para 5 meses, eu comecei a perceber algumas coisas diferentes no Leonardo. Então ele começou a ficar com a bochechinha muito rosada. Sabe a dermatite atópica que a criança tem, aquele grosseirão na bochechinha? Ele começou a apresentar refluxo, o intestino começou a soltar um pouco, e como eu já tinha, né, feito a pós-graduação em nutrição funcional, eu já tinha uma ideia de que isso poderia ser uma alergia à proteína do leite de vaca, eu fui no pediatra, contei o caso para ele, ele falou para mim que isso não era normal, que era para mim ficar tranquila, continuar dando o mesmo leite, que estava tudo bem. E eu fui para casa e continuei dando o mesmo leite, mesmo sabendo que isso não era normal. E ele foi piorando. Aí começou o refluxo de jato, a dermatite começou a ficar no pescocinho dele, e a diarreia foi aumentando também. Aí eu, por conta própria, mudei para uma fórmula infantil hipoalergênica com 80% de proteína hidrolisada, e foi onde ele melhorou. Aí ele já completou 6 meses, eu comecei com a introdução alimentar, ele comia muito bem. Eu fazia potinhos de papinha assim, eu falava, nossa, essa criança come demais, né? E deu super certo. E aí, com a introdução alimentar, eu comecei a reduzir a quantidade de mamadeira, de fórmula infantil. Então, de 180 ml passou para 150, que passou para 130, e ele quase nem mamava mais. Aí, quando ele completou, aí eu fui com essa fórmula infantil até 1 ano e meio, porque eu dava para dormir, às vezes para acordar. E aí, com 1 ano e meio, ele foi para a escolinha, porque eu voltei a trabalhar. E aí, quando eu cheguei na escola, eu orientei assim a diretora. Eu falei assim, olha, esse é o leite dele, está na malinha dele, não é para dar nenhum leite diferente a não ser esse leite. E ele quase não tomava mais leite, porque eu já estava educando ele para comer comida, para comer fruta, para comer coisinhas em casa que não precisassem mais do leite, porque a partir de 1 ano... eu não preciso mais dar leite para a criança, se eu estiver amamentando sim, mas eu não preciso dar leite, mamadeira para a criança, leite de vaca, fórmula infantil, porque a criança já tem que estar comendo, então o aporte calórico dela já vem da alimentação e não tanto do leite como é até 1 ano de vida.
E eu orientei, eu falei assim, não dá o leite para criança, a não ser essa fórmula infantil, só depois que ele for fazer o soninho na escola, porque ele não toma mais em nenhum outro horário, uma maneira. E fui feliz, tranquila, embora para casa. Isso foi passando 15 dias, 3 semanas, e ele começou a desenvolver, primeiro começou com infecção de garganta muito forte. Fui no pediatra, começamos a entrar com antibiótico, aí começou coriza, muita gripe, muito resfriado, e a infecção que não melhorava. Mudou o antibiótico, a criança do mesmo jeito. Aí começou com otite, voltei no pediatra, deu mais um antibiótico, já fazia mais de um mês. Mais ou menos umas 3 semanas que ele estava desse jeito, que eu tinha que pegar ele na creche e ir embora para casa porque eu não tinha condição de trabalhar, porque toda vez a professora ligava que o Leonardo estava doente. E aí foi a gota d'água, ele estava para fazer 2 aninhos, a festinha dele de aniversário já estava pronta, e ele teve uma infecção no quadril, que chama sinovite. Ele não conseguia andar, porque a bactéria desceu para o quadril, e ele tinha uma dor muito grande no quadril e ele não conseguia andar. E aí eu falei, alguma coisa está muito estranha nessa criança, preciso ver o que está acontecendo. Fui na escola e falei assim, olha, eu tô achando que vocês estão dando o leite errado para ele, porque ele não sara, ele nunca ficou doente, né? Ele estava super bem. E aí a gente foi conversar com a professora da tarde, e ela falou, não, eu dou leite comum para ele todo dia, eu nem sabia que tinha o leite na malinha dele. Foi aí onde eu fui descobrir por que ele não sarava. Porque todo dia ele tomava um leite que para ele era um veneno, que era o leite de proteína, um leite de caixinha comum. Aí fizemos o tratamento com corticoide, mais antibiótico, e ele sarou. Então, olha para vocês verem que isso às vezes a gente não sabe, né, relacionar o que a criança está consumindo e os sintomas que ela tem. Mas, para nós, o alimento ele pode ser o nosso melhor amigo ou o nosso pior veneno. O alimento ele pode causar danos que a gente nem imagina. A gente acha que tomar um leitinho pode ser uma coisa normal, pode ser uma coisa do bem, mas para muitas pessoas não é. Porque o leite ele foi feito para quem? Ele foi feito para a vaca, para o bezerro. E o nosso organismo ele não tem enzimas para digerir o leite de vaca como tem o bezerro. Então a criança sofre e a gente não sabe o que está acontecendo com a criança não sabe falar. Se tiver alguma mãe passando por essa situação, né, eu recomendo que vocês procurem um profissional para avaliar corretamente essa criança, porque a criança não sabe falar que aquilo faz mal para ela. Hoje eu atendo casos de criança com seletividade alimentar, que não come determinados alimentos ou come uma gama muito pouco, uma quantidade muito pequena de grupos alimentares, né, de diversidade de alimentos. Por quê? Porque a criança, dependendo do que ela come, não faz bem para o estômago dela, e aquilo começa a ficar com aquela azia, com aquele mal-estar aqui dentro. É lógico que ela não vai comer, ninguém come quando não está bem. Só que a criança não sabe falar que aquilo está fazendo mal para ela, então ela rejeita qualquer alimento que você tente dar para ela. Então, quando a gente vai trabalhar com seletividade alimentar, a gente tem que tentar entender o que está acontecendo com a criança, né? O que ela está sentindo para recusar aquele alimento. Aí tudo bem. Então passou a história do Leonardo, a gente tratou ele. E qual que é a sequela que ele ficou hoje desse consumo excessivo de antibiótico nessa faixa etária? Ele tem 2 dentes atrás aqui que são dentes porosos, porque foi bem quando o dente estava em formação que foi dado aquele consumo excessivo de medicamentos para ele. O dente não formou direito, então a cada 6 meses eu tenho que encapar todo o dente de trás dele para não virar cárie, para não infeccionar esse dente. E aí não parou por aí, né? Aí depois de 6 anos eu queria engravidar de novo. Aí eu engravidei da Lívia, mas foi uma gestação que eu já programei, então eu sabia que eu queria engravidar. Então eu já fiz o meu tratamento de toda a minha flora intestinal, eu já tomei as vitaminas. Não são vitaminas que os médicos dão, né, essas vitaminas prontas de farmácia, porque na minha opinião como nutricionista,
a gente tem que olhar a pessoa como um indivíduo, né? Como um indivíduo diferente de todos aqueles outros. Então nós somos únicos. Se eu pego uma gestante, né, e dou para ela uma fórmula de multivitamínico de farmácia, o que eu estou falando para ela? Você é igual a todo mundo. Então você vai tomar isso que todo mundo toma. E nós, da nutrição funcional, pensamos diferentes. A gente trabalha o indivíduo como um todo. Então o que é bom para mim pode não ser bom para você. Então fui lá, manipulei as minhas vitaminas, cuidei do meu intestino, cuidei do meu peso, cuidei da minha alimentação para poder gerar um bebê saudável. A gente fala que isso é a programação metabólica que a gente faz com as gestantes. E aí a Lívia nasceu, também engordei 10 quilos, se eu não me engano, na gestação dela. Quando ela nasceu, eu já percebi que ela era uma criança diferente. Deixa eu ver se tem algumas... Ela era uma criança diferente, ela foi uma criança muito agitada, ela não dormia, ela já nasceu com aquela dermatite atópica na pele, no corpo, e foi amamentando, até que chegou nos 2 meses e meio, a gente foi fazer uma viagem e eu resolvi comer um mousse de chocolate, mousse de limão que tinha no buffet de doces do restaurante. E fazia muito tempo que eu estava isenta de todos esses alimentos. Só que mesmo assim ela já era diferente. Mesmo eu não comendo, ela era uma criança que chorava demais. Uma criança muito agitada, ela não dormia de jeito nenhum. Ela se batia muito. E aí quando eu comi esse doce, no dia seguinte, a hora que ela mamou em mim, ela já tinha o refluxo de jato. Então era aquela coisa que já ia, né, direto. Começou com infecção de ouvido. Fui no médico, tratamos a infecção de ouvido. E aí, o que ela relacionou? Que quando ela mamava em mim, ela tinha dor, então ela não queria mais mamar em mim. Então ela desmamou por conta própria. E aí eu comecei a ficar desesperada, porque eu queria amamentar e a minha filha não queria mais mamar em mim. Só que por quê? Porque quando eu comia aquela proteína, aquele alimento que eu não podia ter comido, aquilo não sai simplesmente do organismo de um dia para o outro. Eu demoro pelo menos 4 meses para eliminar essa proteína alergênica do meu organismo, para ele ficar limpo, para que o meu bebê não tenha mais os sintomas e que eu também não tenha mais os sintomas se eu for intolerante ou alérgica à proteína do leite. E aí foi passando o tempo, cada semana ela foi tempo, porque daí eu tive que introduzir fórmula infantil. Eu já entrei com a fórmula infantil hipoalergênica, que era aquela que eu tinha dado para o meu primeiro filho, com 80% de proteína hidrolisada, mas não deu resultado, ela reagia do mesmo jeito e ela foi piorando e eu ia voltar a trabalhar e eu precisava cuidar dela para estabilizar ela para eu poder voltar a trabalhar, que ela ia fazer 4 meses. Eu fui em 5 pediatras na época e todos falavam para mim: alergia alimentar não é comum, isso vai passar, daqui a pouco isso a gente vai dar um remedinho. E eu falei, não, eu não vou dar remédio, eu não vou dar antiácido pra minha filha, eu não vou dar antibiótico, eu não vou dar nada, eu vou descobrir o problema que ela tem. Porque como eu já cuidava de bebês, há mais ou menos 4 anos, bebês com alergia alimentar, eu sabia que a minha filha tinha esse problema. Só que eu já tinha testado todas as fórmulas infantis existentes no mercado e nenhuma dava resultado para ela. E eu tinha que pegar aquela fórmula, que é uma fórmula à base de aminoácidos, que era a última forma que eu tinha que testar nela, só que eu não tinha dinheiro para comprar, porque a fórmula é caríssima, eu tinha que entrar com recurso para pegar na prefeitura. E aí, nessas 3 semanas que eu estava conversando com o médico sobre o problema dela, ela teve catapora, com 3 meses, por causa da queda da imunidade, ela teve rosácea de Gilbert, que é umas manchas, né, que aparecem na pele da criança, que também é devido à baixa imunidade. Ela tinha problemas respiratórios de travar todo o narizinho dela por causa da gripe, pela congestão, também por causa do processo inflamatório e pela queda da imunidade. E aí até que chegou na 4ª semana, que eu cheguei, ela não crescia, ela não ganhava peso mais, ela não ganhava estatura, porque a diarreia dela era muito grande. Eu tinha que andar com 3 a 4 trocas de roupa na minha mala, na malinha dela, porque se ela fizesse cocô, o cocô vinha até o pescoço aqui, eu tinha que trocar ela inteirinha. Então era nessa situação, era desesperador. E aí quando eu cheguei na 4ª semana com esse pediatra, que ela foi o último que acompanhou ela, que acompanha até hoje, ele viu que tudo que ele tinha feito, nada tinha dado resultado.
E ele olhou para mim e falou assim: Lia, eu não tenho mais o que fazer pela sua filha. Você consegue essa fórmula infantil? Eu falei assim: eu vou tentar conseguir. Se você conseguir, você dá e vamos ver o resultado. Não estou falando aqui que todos os bebês, tá, vão tomar essa fórmula, isso é muito individual, como eu falei, é único, cada bebê tem que ser avaliado de uma forma para saber o que é melhor para ele, mas no caso da minha filha, eu já tinha testado de tudo e ela só vinha com quadro de piora. E aí eu consegui a fórmula infantil, eu dei a fórmula infantil e foi uma semana que ela melhorou assim, da água pro vinho, ela começou a dormir, que ela nunca tinha dormido, a pele dela, a dermatite atópica começou a melhorar. O refluxo acabou, o intestino dela normalizou, não fazia mais aquelas fezes líquidas, né? Não tinha mais aquele quadro de diarreia. E hoje, como que ela é hoje? Hoje ela é uma criança super normal, ativa, eles comem de tudo, eles não têm nenhum tipo de restrição alimentar, até mesmo dos leites derivados. Até um ano eu tratei muito do intestino, eu tratei muito da imunidade, a gente tem dentro da nutrição vários suplementos que a gente utiliza para cuidar desses bebês. E com um aninho, a primeira coisa que eu pensei, quando ela completar um ano, eu vou tirar a mamadeira, até essa forma de aminoácido eu vou tirar e ela vai comer comida. E foi o que eu fiz. Então normalmente ela gostava muito de, dava umas 2h30 da manhã, ela acordava, ou para dormir ela queria mamadeira. E aí, como eu decidi que eu não ia mais fazer o leite, eu fazia suco de fruta, suco de maracujá, suco de laranja com abacate, suco de mamão. E aí ela chorava de madrugada, eu dava uma mamadeira de suco e ela dormia. E eu consegui tirar toda a mamadeira, todo o leite da vida dela. Do Léo demorou um pouquinho mais, porque ele ia na escolinha, então ele queria tomar mamadeira junto com os amiguinhos. Para ela não, como ela não ia na escola, eu não precisei dar esse leite para dormir. E é onde eu falo para as mães, por que a criança sofre tanto porque a gente acha que tem que dar o leite para a criança depois de um ano? Não tem que dar o leite. Se você estiver amamentando essa criança é uma coisa, é um leite materno, foi feito para ele, né? Ele digere, ele absorve. Agora, se você tem que dar um leite porque você acha que é bom, não é. Muitas vezes você está piorando o quadro da criança, às vezes não é esses sintomas que eu estou falando para você. Cada criança tem um sintoma diferente, cada criança age de um jeito. Pode ser uma criança ansiosa, uma criança que está ganhando muito peso, uma criança que tem outros sintomas, que são inúmeros sintomas que a alergia alimentar traz, né? E como essa do tipo tardia, a gente não relaciona com o que ela come de imediato, a gente vai ter sintomas 2 a 3 dias depois que ela consumiu o alimento. Então são várias formas que a gente tem de avaliar essa criança e traçar a melhor estratégia nutricional para cuidar desse bebê ou dessa criança. Então, o que eu queria deixar para vocês, se você é uma mãe, se você conhece alguém que passa por isso, procure uma nutricionista, né? Preferencialmente pós-graduada em nutrição funcional, que a gente tem toda essa parte de avaliar a alergia alimentar tardia. Não precisa dar o leite para a criança, uma criança que come bem, que come frutas, verduras, legumes, arroz, feijão, carninho, ou se não come carne por ser vegano, vegetariano, não tem problema. Você já supre essas necessidades nutricionais desses alimentos, não precisa dar o leite. Então, se seu filho, mãe, está sofrendo e você continua dando o leitinho dele, pensa que ele não sabe falar, que aquilo faz mal, que ele não digere, que aquilo dá uma azia, aquilo dá um gás, aumenta a fermentação intestinal, e você dá o alimento para ele, ele sofre, por isso que ele não come outros alimentos muitas vezes no caso. Então, se vocês quiserem conhecer o meu trabalho, eu trabalho aqui em Bauru em 2 lugares, também faço atendimentos online para quem não é de Bauru. E como eu tenho muita experiência nessa parte de alergia alimentar, eu quero muito ajudar vocês, mamães que estão sofrendo com esse quadro, tá? Então eu espero que isso tenha sido útil para vocês de alguma forma. Se vocês conhecem alguém, alguma amiga, algum parente que está passando por isso, entre em contato comigo que eu quero muito ajudar todas vocês. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Vou deixar salvo aqui no GTV esse vídeo para quem quiser assistir, tá bom?